A Bíblia, meus irmãos, apresenta Jesus como profeta, no sentido de que ele é aquele que revela Deus ao mundo. Como profeta, Jesus comunica a verdade divina e revela ao Pai e à humanidade. Então, sem o ministério profético de Cristo, não haveria qualquer conhecimento acerca de Deus, visto que ele próprio é o Verbo de Deus. Por isso, Jesus, como profeta, é a suprema revelação de Deus para o homem. Muitas pessoas também pensam que o ofício de Jesus como profeta ficou apenas restrito ao seu ministério terreno, mas o correto é entender a função profética do Filho de Deus anterior à sua encarnação e também a posterior à sua acessão, ou seja, continua ativa até hoje. Jesus, como profeta, mas não qualquer profeta, a vinda de Cristo, a terra como profeta foi cumprida de modo às profecias registradas na Bíblia Sagrada. Falando do Pentateuco, que também registrou, por exemplo, lemos a profecia de Moisés sobre isso. O Senhor Deus te levantará, ou levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Muito tempo depois, já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro interpretou essa profecia como referência direta ao ministério profético de Jesus, lá em Atos 3, 22. De fato, durante seu ministério terreno, por várias vezes, Jesus foi identificado como um profeta. A mulher samaritana, por exemplo, declarou: Senhor, vejo que és profeta. João 4,19. A multidão em Jerusalém também chegaram a essa mesma conclusão na ocasião da entrada triunfal do Senhor Jesus. Por isso, disseram: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mateus 21, 11. Inclusive o próprio Senhor Jesus falava de si mesmo como um profeta. Mateus 13, 57. Então, realmente, muitas pessoas reconheceram Jesus como um grande profeta, mas falham em entender que quem estava diante deles não era qualquer profeta, mas era o próprio profeta por excelência. A maioria daquelas pessoas não compreenderam o verdadeiro caráter do Senhor Jesus Cristo e de sua obra majestosa. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que ele era, a resposta foi a de que as pessoas realmente pensavam que Jesus era o profeta. Talvez João Batista, outros Elias, outros Jeremias, como diz lá em Mateus 16, 14. Mas essa não era a resposta correta. A resposta correta foi aquela dada pelo apóstolo Pedro. Mediante a revelação do Pai, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A diferença entre Jesus como profeta e os profetas terrenos, neste ponto fica muito, muito claro a diferença entre Cristo como profeta e os profetas do antiga dissensão ou antiga aliança. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas Jesus, ele próprio é a palavra de Deus. Como explica alguns doutores, Jesus não é somente um sujeito da profecia, ele é o principal objeto da profecia. Nesse mesmo sentido, alguns médicos, doutores da lei dizem que o Cristo fazia literalmente uma demonstração, não apenas um pronunciamento da verdade e da realidade. Isso está de acordo, irmãos, com a afirmação bíblica de que Jesus Cristo revela, e a revelação final dele é Deus para o mundo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai tornou-se conhecido. João 1, 18. O escritor de Hebreus fala de forma muito clara sobre isso, ao afirmar: nos tempos passados, Deus falou de muitas maneiras, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem
constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Hebreu 1:2. Jesus é o profeta eterno. Como já foi dito, algumas pessoas pensam que o ministério profético de Jesus esteve restrito apenas ao seu ministério terreno. Isso, no entanto, não é um erro. O apóstolo João, por exemplo, fala de Cristo como o terreno verbo de Deus, através do qual foram feitas todas as coisas. E João ainda completa: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Então, o ministério profético de Jesus Cristo não é uma continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento, mas antes, a sua obra fundamental. Por isso, o apóstolo Pedro escreve que os profetas do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo que estavam nele. 1 Pedro 1:10-12. Além disso, da mesma forma que o ministério profético de Jesus é anterior à encarnação dele, esse ministério continua ativo até hoje. Agora, principalmente através da igreja. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem prometeu: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Pedro também escreve que a missão dos redimidos é anunciar as obras daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Portanto, querido, quando os crentes proclamam a verdade do Evangelho ao mundo, Cristo está continuamente nele. Suas obras de revelações, além do mais, seu ofício como um profeta alcançará o seu cumprimento pleno. E final, na ocasião da sua grande revelação, em a segunda vinda dele, onde nós faremos assim como ele voltou.